Olá, internauta. Continuamos sempre agradecendo o seu acesso, mas com a certeza de que as resoluções comentadas representam uma ferramenta importante para o seu estudo e também para a conferência das provas e das questões que foram feitas. Nessas resoluções, você tem o comentário direto do professor em cada questão e a maneira para resolvê-las nos 3 minutos necessários, como ocorre nesse caso da segunda aplicação do Enem 2016, no seu segundo dia. Nesse segundo dia, nós temos as questões de português, matemática e a redação. E exatamente para comentar a prova de redação, nós estamos aqui com a professora Cida no estúdio. Por favor, professora, as suas reflexões e as suas sugestões para a boa execução de uma redação numa prova desse tipo. Olá, você que fez a prova de redação, a segunda prova do Enem, se deparou com um tema em que o Enem propôs algo semelhante ao que já havia sido proposto na primeira prova. O Enem pediu para que você apontasse caminhos para combater o racismo no Brasil. Você deve ter ouvido falar pela mídia que o Enem, na primeira prova, pediu também caminhos para combater, no caso, a intolerância religiosa no Brasil. Já houve quem tenha dito que essa segunda prova foi mais fácil. Talvez tenha sido, porque nós, de modo geral, estamos mais familiarizados com a questão do racismo no Brasil do que propriamente com a intolerância religiosa, que é relativamente um tema novo. Portanto, você certamente contou com muito mais subsídios históricos, sociológicos, para debater essa questão sobre o racismo, não apenas apontando possíveis causas do racismo, possíveis causas da intolerância racial, mas também consequências e, sobretudo, apontando caminhos para combater o racismo no Brasil. Essa parte é considerada pelo Enem fundamental, porque, como nós já dissemos em aulas anteriores, o Enem faz uma prova de cidadania. O que é uma prova de cidadania? O Enem convoca estudantes do país inteiro para discutirem um assunto, o Enem propõe o tema a ser abordado, aí se discute o assunto e depois esses estudantes que são convocados pelo Enem para discutir o assunto, eles são convidados a apresentar propostas de intervenção para a solução do problema que o Enem lançou. No caso aqui, o racismo. Aí entra a questão da cidadania, exercício dos direitos e deveres, e você, nesse caso, teria que ter apontado pelo menos 2 propostas de intervenção. O ideal seria que você tivesse apontado 3 propostas de intervenção que visassem a combater, então, o racismo. Lembrando que essas propostas sempre deveriam ser detalhadas, concretas, nada de proposta utópica, se cada um fizer a sua parte, certamente viveremos um mundo melhor, porque isso é muito vago, você teria que explicar detalhadamente, cabe a quem fazer o quê. Então, quem seriam os agentes interventores responsáveis pela solução do racismo, pelo combate ao racismo, e como é que se processaria esse combate, tá? Agora vamos ver o que o Enem apresentou para você, para oferecer para você de subsídios que você pudesse usar na sua redação. O Enem apresentou para você, dessa vez, 4 textos motivadores. O primeiro texto do livro O Povo Brasileiro tratava de uma condição do negro que mesmo antes de se tornar, mesmo antes da abolição e depois da abolição, ele continuou como se fosse um cidadão de segunda categoria. O negro, na verdade, nunca alcançou uma ascensão social, uma ascensão cultural. Na verdade, ele ficou mantido numa condição, aqui como diz o texto, de subproletariado, compelido ao exercício de seu antigo papel. Você deve saber, pelo que você aprendeu em história, que mesmo depois da abolição da escravidão, o negro muitas vezes continuou trabalhando para os seus senhores em troca de comida. E ainda hoje, segundo o livro O Povo Brasileiro, as taxas de analfabetismo, de criminalidade, de mortalidade dos negros são as mais elevadas. Então, o que o autor do livro pretendia aqui denunciar? O fracasso da nossa sociedade em cumprir o ideal de democracia racial que, de fato, promovesse uma inclusão do negro na condição de cidadão indiferenciado dos demais, não cidadão de segunda categoria, cidadão de primeira categoria, como todo mundo deveria ser, nem deveria haver categorias, certo? Esse foi o primeiro texto. O segundo texto motivador que o Enem ofereceu para você foi um fragmento
de uma lei, a Lei 7.716, o artigo 1º dessa lei definia os crimes resultantes de preconceito de raça, preconceito de cor, e previa já as punições na forma desta lei para crimes que resultassem de discriminação, de preconceito de raça, de cor, de etnia, de religião ou de procedência nacional. O terceiro texto consistiu numa campanha feita pelo Senado Federal, em que uma mão branca se entrelaçava com uma mão negra para mostrar a definição de racismo e a definição de injúria racial, sendo racismo a conduta discriminatória dirigida a determinados grupos e injúria racial a ofensa à honra de alguém, fazendo uso de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião ou origem. Por último, o texto 4 trazia uma definição do que seriam ações afirmativas, ou seja, políticas públicas feitas pelo governo e também pela iniciativa privada, que visam a corrigir desigualdades raciais presentes na sociedade, desigualdades essas que remontam, no caso dos negros, né, a 3 séculos, pelo menos. Então, é muito importante reconhecer o valor das ações afirmativas que visam, veja, a corrigir desigualdades, não eliminar. É muito mais difícil, muito mais complexo, muito mais desafiador eliminar as desigualdades raciais. Mas essa iniciativa das ações afirmativas, criando possibilidades de acesso, ingresso à universidade, por exemplo, por meio das cotas universitárias, ou no caso também do mercado de trabalho, e qualquer outra circunstância em que negros ficassem aquém dos brancos, as ações afirmativas visariam a minimizar tais discrepâncias. De modo que você, contando com esses textos motivadores, poderia proceder à composição do seu texto. Lembrando que não é porque a banca oferece textos motivadores que você deve limitar-se a esses textos. Muito importante que você tenha trazido para a sua redação algo do seu próprio repertório cultural, ou 1 ou 2 dados, pelo menos. Por isso é importante você pensar em história, que conhecimento você teria de história que pudesse contribuir para enriquecer a sua redação, para ilustrar melhor as suas ideias. Também conhecimentos de geopolítica, conhecimentos de sociologia, de filosofia, conhecimento da atualidade, do noticiário, para você poder dar um embasamento, uma sustentação às suas ideias e não ficar preso apenas àquilo que o Enem ofereceu para você. Afinal, o Enem quer conhecer você, quer saber exatamente o que você pensa e o que você tem de proposta para combater o racismo. Então, você contou com esses 4 textos e o que se esperava que você fizesse de sua própria iniciativa. Bom, primeiro, depois de ler atentamente os textos, você poderia proceder, como eu disse no começo, à análise das causas do racismo, que já persiste há séculos, como o caso da herança histórica, né, acarretada pela escravidão. E você poderia, por exemplo, observar que o Brasil foi o último país americano a abolir a escravidão. O que isso evidenciaria? Evidenciaria a forte resistência que houve por parte da supremacia branca, bem entre aspas, em aceitar a nova condição dos negros, a condição de liberdade dos negros. Então, o que seria interessante que você fizesse, que seria recomendável? Que você ressaltasse a incoerência decorrente da segregação racial que persiste no Brasil. Por que há incoerência? Por que isso é paradoxal? É porque nós somos um país miscigenado. Nós somos um país que é fruto de uma mistura de raças. E no caso do Brasil, nós somos o país com a maior população negra fora da África. Nós temos uma população de negros maior do que a população de brancos. E os reflexos dessa segregação racial, eles estariam evidenciados na ausência de oportunidades de educação, na dificuldade de ingresso no mercado de trabalho. E os negros, privados do necessário preparo também para igualá-los aos brancos, muitas vezes acabariam por ocupar na sociedade postos inferiores, com baixa remuneração, e isso tem contribuído para perpetuar um ciclo de injustiças, um ciclo de discriminação. Lembrando ainda, você poderia até ter mencionado isso também, que mesmo no caso de negros que ocupam cargos semelhantes aos cargos ocupados pelos brancos, a remuneração recebida pelos negros é, em média, 30% menor do que a remuneração recebida pelos brancos, apenas pela justificativa da cor. Vejam que isso é inaceitável em qualquer sociedade, sobretudo numa sociedade
como a nossa, que é, como eu disse, miscigenada, em que a maioria da população é constituída de negros. Isso é inaceitável, não é paradoxal mesmo. E entre os caminhos possíveis para você apontar formas de combate ao racismo, estariam as próprias políticas de ação afirmativa, como as cotas universitárias. Nós falamos aqui para você, na aula do Enem, tome cuidado se o Enem propuser uma discussão sobre as cotas universitárias. Você não pode, em hipótese alguma, posicionar-se contra as cotas. E aí o Enem propôs o racismo, que inclui também essa discussão sobre as cotas. Então, é claro que você, respeitando os direitos humanos, respeitando o fato de que, do ponto de vista da Constituição, todos são iguais perante a lei, você jamais poderia posicionar-se contra as cotas, alegando talvez que o negro não se esforça ou algum absurdo desse tipo. Então, claro que você poderia defender nessa redação as ações afirmativas, ainda a continuidade das ações afirmativas, na forma também das cotas, também o endurecimento das leis que são voltadas à punição dos crimes de racismo e de injúria racial. E também o papel da escola poderia ser lembrado por você, porque a escola é um espaço de diversidade. É um espaço de diversidade racial, religiosa, cultural, social, mas nesse caso você deveria enfatizar o compromisso que a escola tem com a democracia racial, sobretudo, e aí apontar a responsabilidade da escola por incluir na grade curricular aulas de diversidade, por promover na escola a importância de se investir na igualdade racial e nunca, em hipótese alguma, estimular qualquer forma de preconceito racial. A família também poderia ser lembrada por você, ter sido lembrada por você como importante, muitas vezes, que a família, muitas vezes, incute nos filhos alguma forma de preconceito e você sabe, né? Você leva da sua casa, você leva para outros ambientes e acaba reproduzindo o preconceito e ajudando a perpetuar, a fortalecer o preconceito. Então, esses seriam alguns dos agentes interventores, além, claro, da mídia, né? Você poderia ter lembrado também da mídia, que tem um compromisso de promover a democratização racial. Como? A mídia, nós sabemos, né, que muitas vezes usa atores negros sempre de forma estereotipada, sempre atuando nos mesmos papéis, com os mesmos personagens em telenovelas ou em programas, shows. Então, a mídia poderia eliminar esses estereótipos e mostrar o negro como igual ao branco, atuando nas mais diferentes esferas da sociedade, sem contribuir, portanto, para reforçar qualquer tipo de estereótipo que colocasse o negro numa condição inferior ao branco. Mais ou menos isso que você poderia ter aproveitado. Eu espero que você tenha saído muito bem na prova. Obrigado, professora Cida. Continuamos a nossa resolução comentada da prova do Enem na sua segunda aplicação em 2016, no segundo dia. E agora nós vamos ter a resolução das questões de língua portuguesa. É uma prova extensa que demanda interpretação de texto e, obviamente, o conhecimento das regras gramaticais e das obras sugeridas, né? Então, vamos aí com a professora Lu. Por favor, professora. Olá, internauta. Vamos aqui à correção da parte de língua, né, da prova do Enem, da segunda aplicação. Padrão Enem, tá? Basicamente análise de texto, questões que não eram muito complexas. Um bom leitor talvez tenha realmente se saído muito bem nesta prova, tá bom? Questão 96. Havia um trecho do Esaú e Jacó, romance do Machado de Assis, em que o narrador fala a respeito da própria tessitura de um texto, né? A questão dizia o seguinte: o fragmento do romance Esaú e Jacó mostra como o narrador concebe a leitura de um texto literário. Com base no trecho, tal leitura deve levar em conta. Repare, ele fala assim, lá em cima: não é somente um meio de completar as pessoas a narração com as ideias que deixarem, mas ainda um par de lunetas para que o leitor do livro penetre o que for menos claro ou totalmente escuro. Note, ó, o leitor, ele está se referindo ao leitor. Mais abaixo, ele também vai fazer menção ao leitor. Então, o leitor é a peça fundamental para que a leitura do texto, evidentemente, se saia dentro do sentido que o autor desejou. Portanto, letra A. O leitor como peça fundamental na construção dos sentidos. Ok? Portanto, 96, letra A. 97. A 97, havia uma tirinha, parem as prensas, eu tenho uma notícia bombástica. E aí, os dois menininhos ali, um com aparência bem mais jovial,
Devemos contar que a notícia já foi divulgada nos blogs, Twitter e todas as redes sociais? Então, o que acontece? A imprensa escrita aqui, na representação do primeiro personagem, ela está atrasada, né? Porque os outros meios já divulgaram a notícia. O texto faz referência aos sistemas de comunicação e informação. A crítica feita à urna das ferramentas midiáticas se fundamenta na falta de instantaneidade na divulgação da notícia impressa. Não é porque a notícia impressa vai ter que escrever, depois vai ter que imprimir, aí vai ter que distribuir. Pelas redes sociais é tudo muito mais rápido. Portanto, 97, letra C de coração. 98, havia um texto sobre o adoçante, né, explicando a composição do adoçante, seria o rótulo aí propriamente de um adoçante. A questão diz, esse texto, o rótulo de um adoçante, tem como objetivo transmitir ao leitor informações sobre a composição nutricional do produto. Né? Ele coloca para a gente algumas informações, né? O poder do adoçante, uma colher, equivale a uma colher de chá de açúcar, os ingredientes, água, sorbitol, etc, etc. Tá? Portanto, 98, letra A de amor. 99, há um texto chamado Casamento, da Adélia Prado, e nesse casamento há toda uma comunhão entre a ação do marido e da esposa. E ele questiona, né, ela, aliás, há mulheres que dizem, meu marido, se quiser pescar, pesque, mas que limpe os peixes. E é justamente contra isso que o texto vai, né? O marido pesca, ela limpa, quer dizer, há uma partilha, há uma comunhão de ações. Portanto, o poema de Adélia Prado, que segue a proposta moderna de tematização de fatos cotidianos, apresenta a prosaica ação de limpar peixes, na qual a voz lírica reconhece uma forma de consagração da cumplicidade do casamento, né? Marido e mulher cúmplices numa mesma ação. Portanto, letra E na 99. 100, um quadro do Picasso, né, que são as senhoritas do Avignon, e o texto é a respeito desse quadro, pedindo o seguinte a questão. A obra As Senhoritas de Avignon, do pintor espanhol Pablo Picasso, é um dos marcos iniciais do movimento cubista. Essa obra filia-se também ao primitivismo. Onde eu tenho primitivismo no quadro? Se você observar, há o emprego de máscaras. Né? Duas das imagens lá em cima tem máscaras, são as máscaras tribais africanas. Portanto, letra A, produção de máscaras ritualísticas africanas. Tá bom? 100, letra A de amor. 101, um poema Anoitecer, né, do Carlos Drummond de Andrade. Nesse texto você tem, aliás, é da Rosa do Povo, né, que é o livro do Drummond, dos anos finais da Segunda Guerra Mundial. E nesse texto ele fala, no sino que toca, mas não há sinos, não é? Há somente buzinas, sirenes, roucas, apitos. Não é? Ele fala que é a hora do descanso, mas o descanso vem tarde, o corpo não pede sono. Quer dizer, toda a tormenta em decorrência dos fatores da guerra. E ele termina dizendo, é antes a hora dos corvos, bicando em mim, meu passado, meu futuro, meu degredo. Tá bom? Sim, dessa hora tenho medo. Tá? Bom, com base no contexto da Segunda Guerra, o livro A Rosa do Povo revela desdobramentos da visão poética. No fragmento, a expressividade lírica demonstra na verdade, é um olhar pessimista das instituições humanas e sociais submetidas ao conflito armado, como diz a alternativa C. 101, letra C de coração. 102, há um texto, né, falando sobre a Gabi Amarantos, o rapper Emicida e o rapper MV Bill. Tá? Ele pede o seguinte, as ideias apresentadas no texto estruturam-se em torno de elementos que promovem o encadeamento de ideias e a progressão do tema abordado. A esse respeito, identifica-se no texto em questão que... Bom, a alternativa D diz, o pronome indefinido isso, em isso se deve, marca uma remissão às ideias do texto. Realmente, o pronome isso, ele fala a respeito daquilo que está ali apontado. Mas o pronome isso, ele não é um pronome indefinido, ele é um pronome demonstrativo. Não é bem de demonstrar mesmo, ó, é isso aí, isso, ó, tô apontando, isso aí. É isso aí que você tem na tua mesa, é isso aí que está na tua frente, isso. Então ele é demonstrativo. Mesmo assim, o Enem aceitou ou determinou que a letra D de dado é a alternativa correta, mesmo com esse equívoco do pronome não ser um pronome indefinido, mas sim um pronome demonstrativo. Portanto, 102, letra D de dado. 103, um texto sobre o acervo do Museu da Língua Portuguesa, né? A importância realmente do museu, porque ele preserva a nossa identidade cultural. Tá? De acordo com o texto,
Embora a língua portuguesa seja um patrimônio imaterial, pode ser exposta em um museu. A relevância desse tipo de iniciativa está pautada no pressuposto de que a língua é um importante instrumento de constituição social de seus usuários. Isso é verdade, ó. Reconhecidamente importante para a preservação da nossa identidade cultural, por meio, evidentemente, da língua. Portanto, 103, letra A de amor. 104, um poema Descobrimento, do Mário de Andrade, né, em que ele fala que ele está lá na Rua Lopes Chaves, que era onde o Mário de Andrade realmente vivia, aqui em São Paulo, né, ficou trêmulo com um livro que estava olhando para ele, né, e aí ele termina dizendo que o livro faz pouco, se deitou, está dormindo, este homem brasileiro que nem eu, né? Aliás, um homem pálido e magro também está ali presente e ele se deitou. Bom, o poema Descobrimento, de Mário de Andrade, marca a postura nacionalista manifestada pelos escritores modernistas, em especial o modernismo primeira geração, tá? Recuperando o fato histórico do descobrimento, a construção poética problematiza a representação nacional a fim de... É o que ele vai fazer para a gente. Ó. Eu tenho um livro, eu tenho a referência de que não vê que me lembrei lá no norte. Depois ele fala do homem pálido, magro, de cabelos corridos, escorrendo nos olhos, aliás. A pele, ele vai trazer para a gente ali a dimensão de um homem brasileiro, que é uma figura em que a composição dela é graças a uma diversidade social e cultural. Portanto, letra C na 104, tá bom? 105, a gente tem uma propaganda para doação de sangue. É uma propaganda que defende uma doação de sangue irrestrita. Reparem que na propaganda tem assim, para doar sangue você precisa conhecer a pessoa? Não precisa, você dá o sangue para quem estiver precisando, independentemente de você conhecer a pessoa ou não. Na campanha publicitária, há uma tentativa de sensibilizar o público-alvo, visando levá-lo à doação de sangue. Analisando a estratégia argumentativa, percebe-se que a pergunta ali, né, olha, para doar sangue você precisa conhecer a pessoa? A resposta seria não. Então você doa indiscriminadamente. Portanto, letra C. O questionamento seguido da resposta propõe reflexão por parte do público-alvo, visto que o texto critica a prática de escolher para quem doar, tá bom? Portanto, 105, letra C, de coração. 106, há um texto, né, falando sobre um longa, né, do Carlão, né, em que há uma ideia aí de amor e tal. Reconhece-se neste trecho uma posição crítica aos ideais de amor e felicidade encontrados nos contos de fada. Reparem no finalzinho do texto, ele fala assim, e constata na prática que o romantismo dos contos de fada tem perna curta. Ele faz uma associação com a expressão popular de que mentira tem perna curta. Então, o romantismo dos contos de fada também seriam... o romantismo seria uma mentira, tá? Portanto, letra C. Né? A crítica é traduzida pela ilusão de que a beleza garantiria melhor sorte na vida e no amor. Né? Essa é uma ilusão, porque o romantismo é só ficção nos contos de fada. Portanto, letra C de coração na 106. 107, essa imagem, né, bastante usual da ideia de que a gente precisa das árvores para respirar. Tanto que as árvores aqui formam, né, assemelham-se, aliás, ao pulmão, a imagem do pulmão. A importância da preservação do meio ambiente para a saúde é ressaltada pelos recursos verbais e não verbais utilizados nessa propaganda da SOS Mata Atlântica. No texto, a relação entre esses recursos. Olha, eu olho a árvore e vejo que ela parece um pulmão. Tudo bem? Aliás, os dois pulmões. Então, a árvore é essencial para o funcionamento do pulmão. É fundamental para a compreensão do significado da mensagem. Evidentemente, letra C de coração. Tá bom? 108, um texto, e é um texto muito interessante, porque ele fala e ele corrige. Olha só. Certa vez eu jogava uma partida de sinuca e só havia a bola 7 na mesa. Do modo que a mastiguei lentamente, saboreando os bocados com prazer. Refiro-me à refeição que havia pedido ao garçom. Né? Então, você está achando que ele saboreou a bola. Né? E assim, ele vai. Dei-lhe 2 tacadas na mesa. Estou me referindo à bola. Tá? Então, ele vai corrigindo, né? Porque ele falou no garçom, dei-lhe 2 tacadas. Na cara. Não, na cara não do garçom, mas da bola. Então, ele vai se corrigindo. Se ele vai se corrigindo, ele vai retificando o que ele havia falado. Né? Retificar é corrigir. Portanto, letra D de dado na questão 108. 109,
um texto do Luiz Fernando Veríssimo, em que o Xavier namora uma moça mais jovem, e o pessoal está falando, né? Nossa, a mulher é muito mais jovem, nossa, é colega da filha dele e tal. E há um problema de linguagem, né? Tanto que ele fala assim, é chocante, né? Disse o Xavier. E depois ficou na dúvida. Ainda se dizia chocante? Né? Porque a linguagem, né, dele é diferente da moça, porque ele é mais velho. Bom, o efeito de humor no texto é produzido com o auxílio da quebra de convenções sociais de uso da língua na interação entre casal de namorados, isso é decorrente do registro adequado para interlocução em contexto romântico. Tá? Portanto, letra A na 109. 110. Nesse texto, repare que o Osman Lins, ele se vale de letras maiúsculas. Né? No meio do texto, todas as letras estão em caixa alta aqui, né? Estão em maiúsculas. Exato. E ele fala sobre a fiandeira, sobre o linho, sobre a tecedeira. Então, essas letras maiúsculas, elas estão, na verdade, costurando o texto. É essa imagem que a gente tem aqui. Eles estão colaborando para a trama do texto. Tá? Portanto, o autor emprega um procedimento singular de escrita que consiste em entremear o texto com termos destacados que se referem ao universo do tecer e remetem visualmente à estrutura de uma trama tecida com fios que retornam periodicamente para aludir ao trabalho do escritor. Tá bom? Portanto, 110, letra A de amor. Tá indo bem? Espero que sim. 111. Como escrever na internet? Então, tem a regra 1, fale, não grite, né? Que são as letras maiúsculas que dão ideia de grito. E a regra 2, sorria, pisque, chore. E os iconezinhos aí, lembrando para a gente o que significa para o internauta a representação do sorrir, do piscar e do chorar. Tá? Bom, o texto traz exemplos de regras que podem evitar mal-entendidos em comunicações eletrônicas, especialmente em e-mails e chats. Tá? Essas regras refletem recomendações gerais sobre o uso dos recursos de comunicação facilitadores da convivência na internet. Portanto, 111, letra E de elefante. 112, uma carta empresarial, né? O assunto é consultoria, prezado senhor, aí vem a carta, atenciosamente. É um texto típico de documento empresarial, de carta realmente empresarial. Portanto, 112, letra C. Tá? No contexto, o uso da norma padrão nesse texto, tá? Expressa o formalismo próprio do gênero e atribui profissionalismo à relação comunicativa. Né? Tem que ser formal, porque a carta é formal. Então, o padrão da língua está ali presente. 112, C de coração. 113, descubra e aproveite um momento todo seu. Né? E aí você tem uma propaganda. Nas propagandas, a função apelativa é essencial. Né? E para a propaganda convencer você a consumir um determinado produto ou comprar uma mercadoria, o imperativo, o verbo no imperativo, está sempre presente. Né? Olha, compre, veja, use. Tá? Então, aqui eu tenho descubra, aproveite. Tá legal? É o verbo no imperativo, letra C de coração, na 113. 114. Sobre o Google Arts, né, uma ferramenta online que permite você viajar aí por museus do mundo e visualizar aquilo que está muito longe de você. Só que, de acordo com o Google Arts, agora a visualização é muito melhor, porque eles estão usando câmeras de alta resolução. As imagens contêm cerca de 7 bilhões de pixels. Tá? Então, uma super resolução para você realmente ter a impressão de que está vendo o objeto ali na sua frente, ou o que quer que seja. As tecnologias da computação possibilitam um novo olhar sobre as obras de arte. A prática permite que usuários visualizem algumas obras de arte em altíssima resolução e, simultaneamente, obtenham informações sobre suas origens e composição. Portanto, 114, letra E de elefante. 115. A perda de massa muscular é comum com a idade, porém é na faixa de 60 que se torna clinicamente perceptível. Tá? Então, um texto falando sobre a perda de massa muscular e falando sobre como incomoda, né? Porque você enxerga menos, né? E aí você tem a sarcopenia. A sarcopenia é inerente ao envelhecimento, mas seu quadro e consequentes danos podem ser retardados com a prática de exercícios físicos, né? Cujos resultados mais rápido são alcançados com a musculação. Tá? Ó, é perda de massa muscular. Como é que você repõe massa muscular? Pela musculação. Portanto, letra C de coração na 115. 116. Um texto, né, em que eu tenho a linguagem coloquial aparecendo aí o tempo todo.
eu acho um fato interessante, né? Foi com meu pai e minha mãe, vieram se conhecer, né? Que minha mãe morava no Piauí com toda a família, né? Meu avô materno, no caso, era maquinista, e assim vai, tá? Bom, na produção de textos orais ou escritos, articulamos as informações por meio de relações de sentido. No trecho de fala, passagem, brigaram, é lógico, porque todo relacionamento tem uma briga. Ó, brigar é o fato, né? E todo relacionamento tem uma briga, é uma generalização desse fato. Então, como todo relacionamento tem uma briga, eles brigaram, tá? Então, eu tenho o fato e a generalização. 116, letra E de Enem. 117. Um texto, né, em que o Vinícius Moraes coloca para a gente aí a referência do amor à pátria. Mas não é a pátria amada dos verdes mares bravios, da minha terra natal, onde canta a jandaia nas frondes da carnaúba, verdes mares que brilhais. Repare que eu tenho aqui uma intertextualidade. Então, não é dessa pátria que a gente visualiza, mas é a pátria que está dentro da gente, ó. Mas há uma outra pátria, mais íntima, pacífica e habitual. Então, é a tendência de visão subjetiva em relação à pátria. O nacionalismo constitui tema recorrente na literatura romântica e modernista. No trecho, a representação da pátria ganha contornos peculiares, por quê? Os elementos valorizados são intimistas e de dimensão subjetiva. Portanto, 117, letra B de beijo. 118, um cartaz falando sobre a tuberculose. Então, o cidadão está tossindo, ele vai parando de tossir. Tá? Tosse por mais de 3 semanas é sinal de alerta. Tá? E aí embaixo ele diz, quanto antes você se tratar, mais fácil curar. Procure uma unidade de saúde. Tá bom? Entre as funções de um cartaz está a divulgação de campanhas. Para cumprir essa função, as palavras e as imagens do cartaz estão combinadas de maneira a alertar a população em relação à tuberculose. Tá? E a necessidade de você observar 3 semanas depois se você tem tuberculose ou não. Portanto, 118, letra D de dado. 119, um texto falando sobre educação física, ensinada a jovens no ensino médio, que deve garantir o acúmulo cultural. Né? A questão pede. Segundo o texto, a educação física visa proporcionar ao indivíduo oportunidades de aprender a conhecer e a perceber de forma permanente e contínua o seu próprio corpo, concebendo as práticas corporais como meios para ampliar a interação social. Repare, ele fala no texto, a iniciativa pessoal nas articulações coletivas relativas às práticas corporais comunitárias, a iniciativa pessoal para criar, planejar, quer dizer, a prática física só melhora o corpo, melhora a interação social, né? Melhora a convivência, só faz bem. Portanto, 119, letra A de amor. 120, há uma escultura em aço, né? Que parece um origami. Repare que eu tenho uma dobra, eu tenho um corte, eu tenho uma dobra. Então, é uma escultura que lembra muito o origami. A escultura do artista construtivista Amilcar de Castro é representativa da arte contemporânea brasileira e tem o traço estrutural marcado por elementos como o corte e a dobra, né? Porque ela está cortada e está dobrada, tá bom? 120, letra A de amor. 121, receitas de vida por um mundo mais doce. Pé de moleque, aí vem, né? Ingredientes, bem bacana. 2 filhos que não param quietos, 3 sobrinhos da mesma espécie, um cachorro, né? Preparo, aí ele dá a indicação. Junte tudo com os ingredientes do açúcar natural. Então, é a propaganda do açúcar natural, tá? Onde tem doce, tem natural, tá bom? O texto é resultante do hibridismo de 2 gêneros textuais. Sim, é uma receita, tá? E uma propaganda. A respeito desse hibridismo, observa-se que a propaganda assume a forma do gênero receita para divulgar um produto alimentício, tá bom? 121, letra C de coração. 122, poema tirado de uma notícia de jornal do Manuel Bandeira, né? João Gostoso é carregador de feira livre, morava no Morro da Babilônia, num barracão sem número. Uma noite ele chegou no bar 20 de novembro, bebeu, cantou, dançou, depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Reparem, se ele está tirado de uma notícia de jornal, eu tenho que ter quem? Tá? Com quem acontece a história? João Gostoso. Né? Onde? Ele chegou no bar 20 de novembro, tá? O que aconteceu? Ele bebeu, cantou, dançou. Tudo bem? Quer dizer, eu tenho referências aqui típicas de um texto jornalístico. Portanto, na questão 122, letra I, apresentação de elementos próprios da notícia, tais como quem, onde, quando e o que. 122,
E de Enem. 123, um texto sobre os brinquedos cantados, né? Em que há uma análise sobre as letras de alguns brinquedos cantados, tá? O brinquedo cantado é importante componente da cultura corporal brasileira, sendo vivenciado com frequência por muitas crianças. Identifica-se o seu valor para a tradição cultural. Olhem só, ele fala assim, analisando as letras de alguns brinquedos cantados, podemos observar que elas desenvolvem várias habilidades motoras, como motoricidade ampla, ritmo, equilíbrio, direcionalidade, lateralidade, percepção, espaço temporal, tônus muscular, entre outras. E, no cognitivo, letras e coreografias ajudam a criança a desenvolver atenção, imaginação e criatividade. Portanto, letra E, possibilidade de contribuição para o desenvolvimento integral do indivíduo. 123, E de Enem. 124, nós temos aqui uma obra de arte, né, da técnica da decolagem, certo? Em que a gente tem a Marilyn Monroe e uma série de outros elementos que estão ali colados, né? Quer dizer, a decolagem é uma obra de arte que ela faz exatamente isso, por meio do recorte de materiais diferentes, né, e a alocação desses materiais, eu tenho um terceiro resultado, né? Às vezes um segundo resultado, depende da obra. Portanto, a técnica de decolagem é um procedimento artístico representativo da década de 60 por fazer conviver campos de expressão diferentes e integrar novos significados. Portanto, 124, letra D, de dado. 125, mais um poema do Mário de Andrade, né? O bonde abre viagem, no banco ninguém. Estou só, estou sem. Depois sobe um homem, no banco sentou, o companheiro voou, o bonde está cheio. Então, ó, primeiro ele está sozinho, depois veio uma pessoa, depois o bonde está cheio. E depois, não sou mais ninguém, quer dizer, eu tenho outras pessoas ao meu lado. O desenvolvimento das grandes cidades e a consequente concentração populacional nos centros urbanos geraram mudanças importantes no comportamento dos indivíduos em sociedade. No poema de Mário de Andrade, publicado em 1940, a vida na metrópole aparece representada pela contraposição entre solidão, ó, primeiro ele está sozinho, depois vai entrando uma pessoa, depois o bonde está cheio. Então, solidão e multidão. 125, A de amor. 126, um texto falando sobre o hip hop, né? Hip hop tem que ter rapidez, tem que ter ritmo, né? Na verdade, pelo texto fica difícil você responder a questão, você tem que ter um conhecimento prévio do que é o hip hop, tá? As autoras abordam no texto um movimento cultural que também tem características reconhecidas, que é o hip hop. Quais são as características? Declamações rápidas e ritmadas de um texto com alturas aproximadas das características do rap, tá bom? Portanto, letra E. 126, E de Enem. 127. O que é web semântica? Né? Que é aquela web em que você faz pesquisas, ela facilita a tua pesquisa, que você não precisa ficar peneirando um monte de informações. Ela já vai te levando para o caminho que você deseja, não é? Você não vai mais precisar minerar a internet em busca daquilo que você procura. Ela vai passar a se comportar como um todo, bem? Ao analisar o texto sobre a web semântica, deduz-se que este novo paradigma auxiliará os usuários a localizarem, né, no caso, informações na internet com mais precisão. Portanto, 127, letra B de beijo. 128. O grupo transforma pele humana em neurônios. Então, é um texto que traz informação sobre essa pesquisa em que a pele humana pode se transformar em neurônios. Tá? A análise dos elementos constitutivos do texto e a identificação de seu gênero permitem ao leitor inferir que o objetivo do autor é informar os resultados dessa pesquisa feita nos Estados Unidos. Perfeito? 128, letra E de Enem. 129, aviso, o ambiente está sendo filmado, as imagens são confidenciais e protegidas nos termos da lei. Você vê isso em uma série de lugares, né? Aqui no caso, é o aviso que está em um hotel. Então, repare, ó, você está sendo filmado, mas fica tranquilo, porque as imagens são confidenciais. Então, é um aviso para os hóspedes, né? Indicando que as imagens não serão divulgadas, então o hóspede vai ter a sua privacidade ali no hotel, tá bom? Portanto, a presença desse aviso em um hotel, além de informar sobre o fato, olha, você está sendo filmado, e evitar possíveis atos indesejados no local, então, ó, está sendo filmado, não faça o que não deve, a gente está vendo. Tem como objetivo implícito, olha, a gente está vendo, mas fica tranquilo, a gente não vai divulgar nada, tá?
assegurar que o hotel resguardará a privacidade dos hóspedes. Portanto, 129, letra C de coração. 130. Apesar de, né, um texto aqui em que ele fala assim, não lembro quem disse que a gente gosta de uma pessoa não por causa de, mas apesar de. Gostar daquilo que é gostável é fácil, gentileza, bom humor, inteligência, simpatia. Tudo isso a gente tem em estoque na hora em que conhece uma pessoa e resolve conquistá-la, tá? Então, repare, gostar daquilo que é gostável. Olha, o que é gostável? Ele diz depois, gentileza, bom humor, inteligência, simpatia, né? Então, o pronome daquilo, ele é um pronome, na verdade, catafórico, né? Porque ele aponta um trecho que vem depois, não um trecho que veio antes, tá? Isso vai te dar como letra A, que a questão é, há elementos de coesão textual que retomam informações do texto e outros que as antecipam, tá? Nos trechos de coesão, antecipa a informação, é o daquilo, tudo bem? Portanto, 130, letra A de amor. 131, uma tela, né? Depois um texto. Dava para responder com uma certa facilidade pelo texto, tá? Mais que a tela. Embora a tela tenha aspectos também futuristas. Reparem no texto, ele fala assim, no texto 2. Uma paisagem rasgada por um automóvel, por um trem, perde em valor descritivo, mas ganha em valor sintético. Isso é tendência futurista, né? O futurismo gosta de máquina, tecnologia, automóvel, tá? O futurismo que propõe uma nova estética baseada nos valores da vida moderna. Portanto, 131, letra D de dado. 132. Fraudador é preso por emitir atestados com erro de português, né? Realmente, aqui é uma notícia em que o cidadão aí fazia atestados e ele erra no atestado, né? O cidadão morreu de um aneurisma cerebral, né? No lugar de cerebral é cerebral, e insuficiência múltipla dos órgãos, né? Ao invés de falência múltipla dos órgãos. Aí foi pego, óbvio. O texto apresentado trata da prisão de um fraudador que emitia documentos com erro de escrita. Tendo em vista o assunto, a organização, bem como os recursos linguísticos, depreende-se que o texto é uma notícia, tá? Notícia porque relata fatos que resultaram no indiciamento de um fraudador. 132, letra B de beijo. 133. Mama África, a minha mãe é mãe solteira, né? Uma letra de música do Chico César. E reparem que ele diz que a mãe é solteira, tem que fazer mamadeira, tem que trabalhar, tudo bem? Quer dizer, a mãe toma conta do lar, perfeito? Olha o que a gente tem na pesquisa do IBGE do lado. Um dos elementos aqui. Mulheres são responsáveis por 37,3% das famílias, mas em 62,7% dos lares o rendimento delas ajuda no sustento da casa. Mas depois, elas têm cada vez menos filhos, engravidam com uma certa idade. Quer dizer, a família está centrada na mãe. Quer dizer, a responsabilidade da mãe em relação ao sustento da família é muito grande, tá bom? A pesquisa realizada pelo IBGE evidencia características das famílias brasileiras, também tematizadas pela canção Mama África, tanto que ela trabalha como empacotadeira, não é? Ambos os textos destacam a responsabilidade das mulheres no sustento das famílias, portanto, 133, letra B de beijo. 134. Da corrida de submarino à festa de aniversário no trem, né? Leitores fazem sugestões para o Museu das Invenções Cariocas. E aí você tem o vocabulário carioca, olha lá. Falar caraca, caraca é típico de carioca, mermão, mermo, né? Pedir um choro ao garçom, né? É invenção do carioca, na hora que o cara vai servir, dá um chorinho, quer dizer, põe um pouquinho mais, tá bom? Então é vocabulário tipicamente carioca. Entre as sugestões apresentadas para o Museu das Invenções Cariocas, destaca-se o variado repertório linguístico empregado pelos falantes cariocas nas diferentes situações específicas do uso social. A respeito desse repertório, atesta-se a identificação de usos linguísticos próprios da tradição cultural carioca. Não é mesmo? É isso aí. Letra D na 134. Ok? 135. É um texto falando sobre a uixicidade, né? E a ideia de uixicidade é fomentar a cocriação, elaboração e experimentação de sugestões que possam ser aplicadas em uma cidade, né? Segundo um dos desenvolvedores do projeto da uixicidade. O texto, ao falar da utilização das redes sociais e informar sobre a quantidade de projetos colaborativos espalhados pelo país, expõe a importância das plataformas digitais no exercício da cidadania.
O espaço colaborativo Porto Alegre.cc tem como princípio objetivo, na verdade, é divulgar as redes sociais, né, para que as pessoas tenham mais acesso à informação. Portanto, divulgar as redes sociais para que mais pessoas possam interagir e resolver problemas da cidade, tá bom? Portanto, 135, letra D de dado, ok? Espero que você tenha feito uma ótima prova, a gente se encontra por aí. Até mais. Obrigado, professora Lu. Começamos outro bloco importante de resoluções dessa prova do segundo dia de aplicação do Enem em 2016, na sua segunda aplicação. As questões de matemática agora são muitas questões e por isso nós temos dois professores aqui, o professor Guará e o professor João, que farão a resolução dessas questões. Por favor, professores, fiquem à vontade para as suas reflexões e para as suas resoluções comentadas. Vamos então às questões. Questão 136, aquela do mosaico. Pretende-se construir um mosaico com formato de triângulo retângulo, dispondo-se de 3 peças. 2 delas triângulos retângulos congruentes e a terceira um triângulo isósceles. A figura apresenta 5 mosaicos formados por 3 peças. Na figura, o mosaico que tem as características daquele que se pretende construir é uma observação direta. E analisando, a única figura que está de acordo com o enunciado é mosaico 2, alternativa B. Por quê? Tem 2 triângulos retângulos isósceles e um triângulo isósceles. Os ângulos da base, 30 graus. Certo? Então, exercício 136, alternativa B. Questão 137 é da caixa que tem cédulas, né? Quando tem uma cédula de 5, uma de R$20 e 2 de R$50, de modelos diferentes. Retira-se aleatoriamente uma cédula dessa caixa, anota-se o seu valor e devolve-se a cédula à caixa. Em seguida, repete-se o procedimento anterior. A probabilidade de que a soma dos valores anotados seja pelo menos igual a R$55 é? Basta fazer uma tabela. 5, 20, 50, 50 na linha e na coluna 5, 20, 50, 50. Daí teremos todos os resultados possíveis. Bem parecido com aquele modelo, quando nós lançamos 2 dados para sortear. E analisando, vamos circular. Dessas opções são 16, 55, 55, 70, 70, 50, 70, 100, ou seja, são 12 valores, estão destacados aí. Então a probabilidade 12 sobre 16, simplificando 3 sobre 4. Então o exercício 137, alternativa C. Exercício 138. Uma empresa registrou seu desempenho em determinado ano por meio do gráfico, com dados mensais do total de vendas e despesas. O lucro mensal é obtido pela subtração entre o total de vendas e despesas nesta ordem. Quais os 3 meses do ano em que foram registrados os maiores lucros? De novo, uma simples observação do gráfico. Pede-se, então, olhando o gráfico, percebemos tal fato descrito no enunciado nos meses de julho, setembro e dezembro. Então, alternativa A. Questão 138, alternativa A. Questão 139. Casal, ambos com 30 anos de idade, pretendem fazer um plano de previdência. A seguradora, pesquisada para definir o valor do recolhimento mensal, estima a probabilidade de que pelo menos um deles esteja vivo daqui a 50 anos, tomando por base dados da população, que indicam que 20% dos homens e 30% das mulheres de hoje alcançarão a idade de 80 anos. Qual é a probabilidade? A pergunta é, de pelo menos um deles esteja vivo. Mais fácil fazer a situação, 100% menos o que não pode ocorrer, ambos estarem mortos, que vai ser a probabilidade de 80% vezes 70%. Por exemplo, está vivo naquela data, 20%, logo não estar 80%. As mulheres, 30, estar viva, não estar 70. 80 vezes 70, 56%.
1 menos 56%, 44%, alternativa B. Então, questão 139, alternativa B. 140, do pouso de um avião, para ser autorizado, tem que satisfazer algumas características dadas numa tabela. Vamos lá, a envergadura da aeronave deve ser no máximo igual à medida da largura da pista. Item 2, o comprimento da aeronave deve ser inferior a 60 metros. 3, a carga máxima não pode exceder 110 toneladas. E aqui supõe que a maior pista desse aeroporto tenha 0,045 quilômetros de largura e que os modelos de aviões utilizados pelas empresas que utilizem sejam dados, que utilizam esse aeroporto, sejam dados pela tabela. Modelos A, B, C, D e E. Os únicos aviões aptos a pousar nesse aeroporto, de acordo com as regras, são os modelos. De novo, muita atenção na leitura da tabela. Dá para descartar algumas alternativas, sobrando então apenas as duas primeiras linhas, modelos A e B. Comprimento, envergadura e carga máxima atendem às condições. Então a questão 140, alternativa B. Questão 141, com o objetivo de trabalhar a concentração e a sincronia de movimentos, o professor de Educação Física dividiu essa turma em 3 grupos, A, B e C. Estipulou a seguinte atividade. O grupo A deveriam bater palmas, este grupo, né? A cada 2 segundos. O grupo B a cada 3. E o grupo C a cada 4. O professor zerou o cronômetro. E os 3 grupos começaram a bater palmas quando ele registrou 1 segundo. Os movimentos prosseguiram até o cronômetro registrar 60 segundos. A estagiária anotou no papel a sequência, formado pelos instantes em que os 3 grupos bateram palmas simultaneamente. Olha, de 2 em 2, 3 em 3, 4 em 4, isso é mínimo múltiplo comum, que é 12. Então a sequência formada pelos instantes é 1, 13, 25, 37, 49. E utilizando o termo geral, é 1 mais n-1 vezes 12, certo? É o termo geral da progressão aritmética, A1 mais n-1 vezes a razão. O n entre 1 e 5, podendo ser 5, alternativa D. Questão 141, alternativa D. Em 4.2, a tabela apresenta parte do resultado de um espermograma. Para analisar o exame, deve-se comparar os resultados obtidos em diferentes datas com o valor padrão de cada característica avaliada. O paciente obteve um resultado dentro dos padrões no exame realizado no dia. De novo, a paciência de ler linha por linha, coluna por coluna desta tabela. Chegamos então, marcando todos os dados, pH, tempo. Aqui o paciente obteve então o resultado dentro dos padrões no dia 23/8/2011. De novo, uma leitura direta do gráfico. Então, alternativa D, questão 142D. 143. Admita que um tipo de eucalipto tem expectativa de vida, de crescimento, né, exponencial, nos primeiros anos após seu plantio, pela função y de t igual a elevado a t menos 1. O y é a altura da planta, t em ano, A uma constante maior que 1, e o gráfico abaixo, exponencial, né? Admita ainda que y de 0 fornece a altura da muda quando plantada, tempo igual a 0. Deseja-se cortar os eucaliptos quando as mudas crescerem 7,5 metros após o plantio. O tempo entre a plantação e o corte em ano é igual a. Em primeiro lugar, vamos fazer t de 0, já que nós temos a informação do y de 0, que é 0,5. Substituindo na expressão, chegamos ao valor a igual a 2. A função agora é 2 elevado a t menos 1. E a imagem tem que ser igual a 8, certo? 2 elevado a t menos 1 igual a 8, deixando as bases iguais, t menos 1 igual a 3, o t igual a 4. Então, alternativa B, questão 143B. Questão 144. Alguns equipamentos eletrônicos podem queimar durante o funcionamento, quando sua temperatura interna atinge um valor máximo, Tm.
Para maior durabilidade dos produtos, a indústria de eletrônicos conecta sensores, ligando-os quando a temperatura ultrapassa o nível crítico, TC, e desligando-os somente quando a temperatura cai para valores inferiores a TM, conforme o gráfico. O gráfico ilustra a oscilação da temperatura interna de um aparelho eletrônico durante as 6 primeiras horas de funcionamento, mostrando que seu sistema foi acionado algumas vezes. Quantas foram as vezes que o sensor de temperatura acionou o sistema, ligando-o ou desligando-o? De novo, devemos observar as condições do enunciado, leitura direta no gráfico. Então, percebemos isso em 5 pontos, no ponto A, no ponto B, no ponto C, ponto D ou ponto E. Ou seja, 5 vezes, certo? Então, o sistema foi acionado 5 vezes, alternativa D. Questão 145. Para estimular o raciocínio de sua filha, um pai fez o seguinte desenho e entregou à criança. Pontinhos A, B, C e D. Ele deseja que a menina pinte somente os círculos, de modo que aqueles que estejam ligados por um segmento tenham cores diferentes. Vamos lá. Aqueles ligados, os pontos que tenham. Olha lá, ele deseja que a menina pinte somente os círculos, de modo que aqueles que estejam ligados por um segmento tenham cores diferentes. Então vamos lá, precisamos separar B e D. Forem pintados com a mesma cor, uma possibilidade, princípio fundamental da contagem. 3 vezes 1 vezes 2 vezes 2, 12. E a outra situação, B e D com cores diferentes. 3 vezes 2 vezes 1 vezes 1, 6. Como ocorre uma coisa ou a outra, somamos. 12 mais 6, 18. 12 mais 6, 18. Alternativa C. Questão 146, mais um gráfico. A diretora de uma empresa de alimentos resolve apresentar para seus acionistas uma proposta de novo produto. Nessa reunião foram apresentadas as notas médias dadas por um grupo de consumidores que experimentaram o novo produto e 2 produtos similares, A e B. Temos o gráfico, a legenda embaixo, proposto A, B, forma, textura, cor, tamanho, sabor e odor. A característica que dá a maior vantagem relativa ao produto proposto, que pode ser usada pela diretoria para incentivar sua produção, é. Então, de novo, de acordo com as regras, e leitura direta do gráfico só pode ser o sabor, alternativa D. Olha lá, alternativa D, sabor. Bom? Agora, questão 147. O pacote salgadinho preferido de uma menina é vendido em embalagens com diferentes quantidades. A cada embalagem é atribuído o número de pontos da promoção. Ao totalizar exatamente 12 pontos em embalagens e acrescentar mais R$10 ao valor da compra, você ganhará um bichinho de pelúcia. Esse salgadinho é vendido em 3 embalagens, com as seguintes massas. Está lá, a primeira coluna, massa da embalagem gramas, pontos da embalagem preço. A menor quantia a ser gasta por essa menina que a possibilite levar o bichinho de pelúcia nessa promoção é. Então, vamos lá. Temos que pegar linha por linha e calcular. Primeira linha, 52. 2 pontos, preço 2, 6 vezes 2, R$12. Despesa em reais para obter 12 partes. Segunda linha, 100, 4, preço 3,60, 3 vezes 3,60, R$10,80. Terceira linha, 206, preço 6,40, 2 vezes 6,40, R$12,80. Então, a menor despesa para conseguir 12 pontos, tudo isso nós fizemos por causa dos 12 pontos, é R$10,80. Para levar o bichinho, a menina deve gastar, no mínimo, eu já pagava 10. 10 mais 10,80, R$20,80. Alternativa C. Questão 148. É da mesa, né? O proprietário de um restaurante deseja comprar um tampo de vidro regular para a base de uma mesa, como ilustra a figura. As medidas AC vale 105, AB vale 120. Na loja onde será feita a compra do tampo, existem 5 tipos de opções de tampos, de diferentes dimensões, e de todos com a mesma espessura, tipo 1, 2, 3, 4 e 5. Os dados aqui na tabela. O proprietário avalia, para a comodidade dos usuários, que se deve escolher o tampo de menor área possível, que satisfaça a condição. Ao colocar o tampo sobre a mesa,
Sobre a base de cada lado da borda externa, deve sobrar uma região correspondendo a uma moldura em vidro, limitada por um mínimo de 4 centímetros e máximo de 8 centímetros fora da base da mesa de cada lado. Segundo as condições anteriores, qual é o tipo de tampo de vidro que o proprietário avaliou que deve ser escolhido? Vamos lá, um retângulo. A medida C tem que estar entre 105 mais 2 vezes 4, o que passa, né? O AC é o limite inferior e o limite superior, 105 mais 2 vezes 8. O AC está entre 113 e 121. Agora a medida B está entre 120 mais 2 vezes 4 e entre, né, o limite superior, 120 mais 2 vezes 8. Então o AB está entre 128 e 136. E dos 5 tipos apresentados, os únicos que satisfazem, 1 e 2 são o tipo 3 e o tipo 4. E dos 2 tipos, o de menor área é o tipo 3. Então, alternativa C. 149. Uma empresa farmacêutica fez um estudo de eficácia de um medicamento durante 12 horas de tratamento de um paciente, em um paciente. O medicamento foi administrado em 2 doses, com espaçamento de 6 horas entre elas. Assim que foi administrada a primeira dose, a eficácia cresceu linearmente durante 1 hora, até atingir 100%, e permaneceu lá durante 2 horas. Após 2 horas em que a eficácia foi máxima, passou a diminuir linearmente, atingindo 20% de eficácia ao completar 6 horas iniciais. Nesse momento, uma segunda dose, que passou a aumentar linearmente, atingindo a máxima após 0,5 hora e permanecendo em 100% por 3 horas e meia. Nas horas restantes da análise, a eficácia decresceu linearmente, atingindo, ao final do tratamento, 50% de eficácia. Considerando as grandezas tempo em hora no eixo das abscissas e eficácia do medicamento em porcentagem nas ordenadas, qual o gráfico que representa tal estudo? Como no gráfico eficácia direto de 0 a 100, é mais fácil a leitura direta do gráfico. Bom, lendo o gráfico, o único que se adapta é o C. Então, alternativa C. Contando o tempo da constante, queda, analisando quadradinho por quadradinho, a inclinação, é a alternativa C. Bom? 150. Um terreno retangular de lados cujas medidas em metros são x e y será cercado para a construção de um parque de diversões. Um dos lados do terreno encontra-se às margens de um rio. Observe a figura, x por y, no retângulo. Para cercar todo o terreno, o proprietário gastará R$ 7.500. O material da cerca custa R$ 4,00 por metro para os lados do terreno paralelos ao rio e R$ 2,00 por metro para os demais. Nessas condições, as dimensões do terreno e o custo total vão ser relacionados pelo, vamos fazer, x mais x, os dois lados paralelos, y mais y. 4 vezes 2, né? Custo igual a 7.500. Dá para deixar o 4 em evidência e fica assim, 4x mais 4 vezes 2x mais y é igual a 7.500, certo? Tirando 4 em evidência. Então, 4 vezes x mais 2 vezes y mais y igual a 7.500. Tiro 4 em evidência e chegamos na expressão da alternativa A. Então, a questão 150, alternativa A. 151. Para comemorar o aniversário de uma cidade, a prefeitura organiza 4 dias consecutivos de atrações culturais. A experiência de anos anteriores mostra que de um dia para o outro o número de visitantes no evento é triplicado. É esperada a presença de 345 visitantes para o primeiro dia do evento. Uma representação possível do número esperado de participantes para o último dia é uma progressão geométrica, mas não precisa tratar e resolver essa questão com a fórmula de PG. Basta fazer primeiro dia 345, segundo dia 3 vezes 345, terceiro dia 3 vezes o último valor e o quarto dia 3 vezes 3 vezes 3, 345. 3 ao cubo vezes 345, alternativa C. 152. O recinto das provas de natação olímpica utiliza mais avançada tecnologia para proporcionar aos nadadores condições ideais. Isso passa por reduzir o impacto das ondulações e aí vai. Para conseguir isso,
estipularam, a piscina atual, ela tem uma profundidade uniforme de 3 metros, que ajuda, e para conseguir isso, a piscina de competição tem uma profundidade uniforme de 3 metros, que ajuda a diminuir a reflexão da água, além dos já tradicionais 50 metros de comprimento e 25 metros de largura. O clube deseja, então, reformar sua piscina de 50 metros de comprimento, 20 metros de largura e 2 metros de profundidade, de forma que passe a ter as mesmas dimensões das piscinas olímpicas. Após a reforma, a capacidade dessa piscina superará a capacidade da piscina original em um valor mais próximo de... Em primeiro lugar, calcula-se a capacidade original. Largura vezes comprimento vezes altura. 50 vezes 20 vezes 2, 2.000. A nova piscina vai ter 50 vezes 25 vezes 3. Vamos dividir, uma regra de 3. Porém, eu posso fazer 3.750 dividido por 2.000. Dá 1,875. Significa 187,5%, que é um aumento de 87,5%, aproximadamente 88%, alternativa E. 153, questão do sódio, que está presente na maioria dos alimentos, podendo causar problemas cardíacos. Aí os médicos recomendam que seus pacientes diminuam o consumo, com base nas informações nutricionais de 5 marcas, os biscoitos A, B, C, D e E. Construiu-se um gráfico, relaciona a quantidade de sódio com porções de diferentes biscoitos. Qual das marcas de biscoito apresentadas tem a menor quantidade de sódio por grama do produto? Olha lá, quantidade de sódio por grama, leitura direta no gráfico. Vamos lá, o A. Você vai fazer 100 dividido por 25. O ponto A está entre 20 e 30, dá para admitir que seja 25. O A, 100 por 25, 4. B, 80 por 40, 2. C, 250 por 50, 5. D, 100 por 80, 1,25. E o E, 200 por 100, 2. Então, só pode ser a D. Olha lá, aqui tem menos, quantidade de sódio por grama é a D, alternativa D. 154. Até novembro de 2011, não havia uma lei específica que punisse fraude em concursos públicos. Entretanto, com o sancionamento da lei, 12.550/11, é considerado crime utilizar e divulgar indevidamente o conteúdo sigiloso de concurso público com pena de reclusão de 12 a 48 meses, 1 a 4 anos. Caso este crime seja cometido por um funcionário público, a pena sofrerá um aumento de 1/3. Se um funcionário público for condenado por fraudar um concurso, sua pena de reclusão poderá variar de... Vejam, vai de 12 a 48. Porém, podemos acrescentar 1/3 sobre 12 e 1/3 sobre 48. 1/3 de 12, 4. 12 mais 4, 16. Seria um limite inferior. 48 seria o máximo, né? 48 mais 1/3 de 48. 48 mais 16. Então, o número de meses, e 16 a 64, alternativa C, 154C. Questão 155. Uma pessoa está disputando o processo de seleção para uma vaga de emprego no escritório. Em uma das etapas desse processo, ela tem de digitar 8 textos. Texto 1, número de erros, texto 2, 3, 4, até o texto 8 e a quantidade de erros. Nessa etapa do processo de seleção, os candidatos serão avaliados pelo valor da mediana do número de erros. A mediana dos números de erros cometido por essa pessoa é igual a... Em primeiro lugar, temos que fazer o rol. Os rols são os valores dispostos em ordem crescente ou decrescente. 0, 2, 2, 2, 3, 4, 5, 6. Como são 8 valores, precisamos fazer a média entre o quarto e o quinto. 2 mais 3 sobre 2, 2,5. Então, a questão 155, alternativa B. Questão 156. O gerente de um estacionamento, próximo ao grande aeroporto, sabe que um passageiro que utiliza seu carro nos translados casa-aeroporto, casa, gasta cerca de R$10 em combustível nesse trajeto. Ele sabe também que um passageiro que não utiliza seu carro nos translados casa, aeroporto, casa, gasta cerca de 80 com transporte.
Suponha que os passageiros que utilizam seus próprios veículos deixem seus carros nesse estacionamento por um período de 2 dias. Para tornar atrativo a esses passageiros o uso do estacionamento, o valor em real cobrado por dia de estacionamento deve ser no máximo de, olha, vamos admitir o X, R$100, valor cobrado pelos 2 dias. E pelo enunciado, 10 mais X, menor ou igual a 80. X é menor ou igual a 70. Basta dividir por 2, 35, alternativa A. 156, alternativa A. Questão 5.7 é a questão do índice de massa corporal. O enunciado explica, mas é uma fórmula conhecida do aluno, massa sobre altura ao quadrado, na qual a massa é quilogramas, a altura em metro. As crianças naturalmente começam a vida com alto índice de gordura corpórea, mas vão ficando mais magras conforme envelhecem. Por isso, os cientistas criaram um IMC especialmente para as crianças e jovens adultos, dos 2 aos 20 anos de idade, chamado de IMC por idade. O gráfico mostra o IMC por idade para meninos. Olhando o gráfico, temos o excesso de peso, abaixo risco de excesso de peso normal e abaixo do peso. Uma mãe resolveu calcular o IMC de seu filho, menino de 10 anos de idade, com 1,20 metro de altura e 30,92 quilogramas. Para estar na faixa considerada normal de IMC, os valores mínimo e máximo que esse menino precisa emagrecer em quilograma devem ser respectivamente. Olha, vamos chamar de M a massa em quilogramas desse menino de 10 anos, com 1,2 metro de altura. Substituindo entre 14 e 18, né, informação do gráfico, de acordo com o gráfico. Já que pede-se o mínimo e o máximo dos valores lá. 1,2 ao quadrado, multiplicamos todos os membros por 1,44, então fica 20,16, valor inferior, e o superior 25,92. Temos que descontar a massa da criança, né, 20,16, já que a massa dessa criança é 30,42, o contrário, 30,92 menos 20,16, 10,76. 30,92 menos 25,92, 5. Então, esse menino precisa emagrecer no mínimo 5 e no máximo 10,76 quilogramas. Alternativa D. Então, exercício 157, alternativa D. Bem, continuando a resolução, a questão 158 dizia o seguinte: um produtor de maracujá usa uma caixa d'água com um certo volume V para alimentar o sistema de irrigação do seu pomar. Esse sistema capta água através de um furo no fundo da caixa com uma vazão constante. A caixa d'água estava cheia às 7 horas da manhã da segunda-feira. Às 13 horas do mesmo dia, verificou que já haviam sido usados 15%. E nessa caixa d'água havia um sistema de dispositivo que, quando ela atingisse 5% do volume total, ele pegava e desligaria o sistema de irrigação para reabastecimento. E aí, supondo que esse sistema funcionasse sem falhas, a que horas o dispositivo eletrônico interromperia o funcionamento do sistema de irrigação? Bem, se X é o número de horas, a partir das 7 horas de segunda-feira, para que o volume seja 5% do total, então teríamos uma relação que depois de 6 horas havia se consumido 15% do volume total. Depois de X horas, teria que haver um consumo de 95% para que fosse feito o desligamento. Aplicando regra de 3, chegaríamos ali facilmente que o X teria que ser 38 horas. Bem, contando 38 horas a partir das 7 horas de segunda-feira, chegaríamos às 21 horas de terça-feira. Chegando assim, então, questão 158, resposta E. Na questão 159, uma região de uma fábrica deve ser isolada, pois nela os empregados ficam expostos a riscos de acidentes. Essa região será representada pela porção de cor cinza do quadrilátero. Aí falava, perguntando, qual deveria ser as regiões, as desigualdades que iriam estabelecer os limites dessas regiões. Observando a primeira desigualdade, temos a reta que passa pela origem e pelo ponto 49. Daí, a desigualdade seria y menor ou igual que 9/4 de x. Olhando para a segunda reta, a reta que passa pela origem, pelo zero, e pelo ponto 3/8. A desigualdade seria y maior ou igual a 3/8 de x.
Um limite superior para os valores de y seria y menor ou igual a 9, e para o x, os valores seriam x menores ou iguais a 8. Escrevendo isso na forma de equações de retas, teríamos que a primeira situação seria 4y menos 9x menor ou igual a 0, 8y menos 3x maior ou igual a 0, y menor ou igual a 9 e x menor ou igual a 8, chegando então na alternativa E como resposta correta para a questão 159. Na questão 160, ele fala sobre o grupo de escoteiros que foram acampar e decidiram armar as barracas. E após armar as barracas, um verificou o trajeto que o inseto fazia sobre os cantos dessa barraca. Então, falava lá, após a armação das hastes, um dos escoteiros observou o inseto deslocar-se do ponto A, do vértice A para o vértice B, desce em direção ao vértice E e finalmente fez o trajeto do vértice E ao vértice C. Então, pedia-se a projeção do deslocamento do inseto no plano que contém a base ABCD. Bem, de A até B, uma linha reta. De B até E, ele andaria uma metade da distância, que seria subindo o triângulo BE, e depois do EC andaria a outra metade. Então, ficaríamos ali com uma projeção formando um ângulo de 90 graus. Lembrando que entre o vértice B e o vértice C teria que aparecer o ponto E como resposta. Então, questão 160, alternativa E. Questão 161. Ele fala de uma caixa d'água em formato de um paralelepípedo reto retângulo, com 4 metros de comprimento, 3 metros de largura e 2 metros de altura. E necessitava de higienização. Para fazer essa operação de higienização, a caixa precisaria ser esvaziada em 20 minutos no máximo. A retirada de água é feita com o auxílio de uma bomba de vazão constante, em que a vazão é o volume do líquido que se passa pela bomba por unidade de tempo. Aí pedisse a vazão mínima em litro por segundo que essa bomba deverá ter para que a caixa seja esvaziada no tempo necessário. Bem, primeiramente, calculando o volume da caixa d'água. 4 metros vezes 3 metros vezes 2 metros, 24 metros cúbicos. Convertendo para litros, teríamos 24 mil litros. Depois, o tempo máximo para se esvaziar essa caixa, 20 minutos, equivalente a 1.200 segundos. Fazendo a razão litro por segundo, 24 mil litros, dividido por 1.200 segundos, chegaríamos na vazão de 20 litros por segundo. Então, questão 161, 20 litros por segundo, resposta E. Na questão 162, nas construções prediais são utilizados tubos de diferentes medidas para a instalação da rede de água. Essas medidas são dadas em polegadas em relação ao diâmetro do tubo. E alguns desses tubos, em polegadas, têm medidas meia polegada, 3/8 de polegada e 5/4 de polegada. E pede para que você coloque essas medidas em ordem crescente. Bem, fazendo a relação de frações equivalentes, transformando todas as frações para a fração de denominador 8, que seria o mínimo múltiplo comum de 2, 4 e 8, chegaríamos ali que meio transformado em fração de denominador 8 seria 4/8, e 5/4 seria 10/8. Daí é só colocar em ordem crescente. 3/4, 3/8, 4/8 e 10/8. Ou seja, 3/8, meia polegada e 5/4. Resposta C como correta. Então, questão 162, alternativa C. Questão 163. Fala do lapidador que recebeu uma joia no formato de uma pirâmide e para fazer a lapidação. Para fazer a lapidação, ele retirou dos cantos pequenas pirâmides com os vértices que foram indicados na figura. Aí fala que depois de efetuados os cortes da lapidação, o número de faces, arestas e vértices que a joia vai apresentar são, respectivamente, bem, analisando a situação, o sólido formado, ele teria 4 faces triangulares, que seriam os pirâmidezinhas tiradas em cada vértice da pirâmide original, 4 faces pentagonais, que seriam os triângulos das laterais que foram transformados em pentágonos, e uma face octogonal, que seria a base, que era uma base quadrada, transformou-se no octógono, totalizando assim 9 faces. Para fazer a relação do número de arestas, nós contamos todos os lados de todas as faces. Temos ali 3 vezes 4, mais 5 vezes 4, mais 8 vezes 1,
e dividimos por 2, porque cada dois lados se juntam para formar uma aresta, totalizando 20 arestas. Utilizando o teorema de Euler, vértices menos arestas mais faces igual a 2, vamos chegar que o número de vértices é igual a 13. Então, na ordem, faces, arestas e vértices são, respectivamente, 9, 20 e 13, tendo para a questão 163 a alternativa A como resposta. Questão 164. Ele fala em relação à produção mundial de alimentos e que o Brasil é o quarto maior produtor. Fala-se que no Brasil são produzidos aproximadamente 150 milhões de toneladas de alimentos por ano e que desse total 2/3 são de produtos de plantio. Em relação ao que se planta, 64% são perdidos ao longo da cadeia produtiva, 20% perdidos na colheita, 8% no transporte e armazenamento, 15% na indústria de processamento, 1% no varejo e o restante no processamento culinário e hábitos alimentares. E ele pergunta, o desperdício durante o processamento culinário e hábitos alimentares em milhão de toneladas é igual a? Bem, no processamento culinário e hábitos alimentares são perdidos 64, menos 20, menos 8, menos 15, menos 1%, o que nos dá 20% do que se planta. Bem, em milhão de toneladas, considerando 20% do que se planta, então 2/3 de 150 milhões de toneladas, vezes 20%. Nós vamos chegar ali em 100 vezes 20%, que vai dar 20. Então, são desperdiçados 20 milhões de toneladas de alimento. Questão 164, resposta A como a correta. Questão 165. Fala do veículo terrestre mais veloz já fabricado, o Sonic Wind LSRV, que está sendo preparado para atingir a velocidade de 3.000 km por hora. Fala que ele é mais veloz do que o avião Concorde, um dos aviões de passageiros mais rápidos da história, que alcança 2.330 km por hora. Para uma distância fixa, a velocidade e o tempo são inversamente proporcionais. Para percorrer a distância de 1.000 km, o valor mais próximo da diferença em minuto entre os tempos gastos pelo Sonic e pelo Concorde, em suas velocidades máximas é d. Bem, em horas, o tempo gasto pelo Sonic, nós fazemos a razão de 1.000 km, dividido por 3.000 km por hora. Vamos chegar em 1/3 de hora. Pelo Concorde, fazendo a mesma razão, 1.000 km dividido por 2.330 km por hora. Nós vamos chegar em 100 sobre 233 horas. A diferença entre os tempos em desses dois veículos vai ser 100 sobre 233 menos 1/3. Vamos chegar ali em 67 sobre 699 horas. Transformando horas para minutos, vamos chegar em aproximadamente 5,75 minutos. No caso, o valor mais próximo seria de 6 minutos. Então, questão 165, resposta C. Questão 166. A bocha é um esporte jogado em canchas, em que terrenos são planos e nivelados, limitados por tablados perimétricos de madeira. O objetivo do esporte é lançar bochas, que são bolas feitas de um material sintético, de maneira a situá-las o mais próximo possível do bolim, que é uma esfera, que é uma bola menor, feita preferencialmente de aço, previamente lançada. A figura 1 ilustra a bocha e um bolim que foram jogados em uma cancha. Supondo que um jogador tenha lançado a bocha de raio 5 centímetros e que tenha ficado encostada no bolim, que tem raio 2 centímetros, conforme ilustra a figura 2, ele pede para você pegar a razão entre a distância D e o raio do bolim. Primeiramente, calculando a distância. Se nós fizermos a projeção do centro da bocha, que vai dar a distância do ponto, vai ser o ponto A, e a projeção do bolim, que vai ser o ponto B, nós conseguimos montar um trapézio ABOC, onde temos o ponto E no segmento AC, formando assim um triângulo retângulo. Dessa maneira, aplicando o teorema de Pitágoras, nós vamos chegar que a distância entre a projeção AB, a distância entre os bolins, seria de 2 raiz de 10. A razão entre o diâmetro, a razão entre D e o raio do bolim vai ser 2 raiz de 10 sobre 2, o que vamos chegar que a razão vai ser raiz de 10. Questão 166, resposta E. Questão 167. Fala que, no trabalho escolar, João foi convidado a calcular a área de vários quadrados diferentes, dispostos em sequências, de acordo com a figura da esquerda para a direita. E aí ele fala, o primeiro quadrado da sequência tem lado medindo 1 centímetro.
O segundo tem lado medindo 2 e assim por diante. O objetivo do trabalho é identificar quanto a área de cada quadrado da sequência excede a área do quadrado anterior. Aí ele fala a área do quadrado que ocupa a posição n. Na sequência foi representada por AN. Considerando n maior ou igual a 2, a diferença AN menos AN menos 1, ou seja, o quadrado da posição n e o quadrado da posição anterior n menos 1 em centímetro quadrado é. Bem, pegando ali que a área do quadrado é lado vezes lado, os lados estão crescendo em razão n. Então, o quadrado que vai ocupar a posição n, que tem área AN, vai ter área n ao quadrado. O quadrado da posição anterior, posição n menos 1, vai ter área n menos 1 ao quadrado. Desenvolvendo o quadrado perfeito n menos 1 ao quadrado e estabelecendo a relação, nós vamos chegar que a expressão da diferença entre as áreas AN menos AN menos 1 é 2n menos 1. Então, questão 167, alternativa A como resposta. Questão 168. Fala que um agricultor vive da plantação de morangos que são vendidos para uma cooperativa e a cooperativa faz um contrato de compra e venda na qual o produtor informa a área plantada. Para permitir o crescimento adequado das plantas, as mudas de morangos são plantadas no centro de uma área retangular de 10 centímetros por 20 centímetros, como mostra a figura. Atualmente, a sua plantação de morangos ocupa uma área de 10 mil metros quadrados, mas a cooperativa quer que ele aumente a produção. Para isso, o produtor deverá aumentar a produção, a área plantada, em 20%, mantendo o mesmo padrão de plantio. O aumento em unidade, o número de mudas de morango em sua plantação deve ser, bem, primeiramente considerando que a área plantada tem que ser 20% maior, vamos calcular quanto seria essa relação em comparação com os 10 mil metros quadrados. Então, 1 mais 20% vezes 10 mil metros quadrados, chegaríamos a 12 mil metros quadrados, que essa seria a área a ser plantada, que corresponde, então, a um aumento de 2 mil metros quadrados de área. Como cada muda necessita de uma área retangular de área igual a 20 centímetros vezes 10 centímetros, ou seja, 20 centímetros quadrados, transformando isso para metros quadrados, nós temos uma área de 0,02 metros quadrados para cada nova muda de morango, desculpa. Bem, na área atual de 10 mil metros quadrados, fazendo a divisão, nós teríamos um plantio de 100 mil mudas. E aí chegaríamos na alternativa C como alternativa correta. Então, 100 mil mudas, alternativa C. Questão 169. Fala que a indústria de perfumes apresentava-se os seus produtos em frascos esféricos de raio R, com volume dado por 4/3 de πr ao cubo. Observou-se que haverá uma redução de custos se forem utilizados frascos cilíndricos, com raio da base R/3, cujo volume será dado por πr/3 ao quadrado vezes H, onde H é a altura da nova embalagem. Para que seja mantida a mesma capacidade do frasco esférico, a altura do frasco cilíndrico deverá ser igual a... Bem, como os volumes tanto da nova embalagem cilíndrica como da embalagem esférica devem ser iguais, o volume da esfera deve ser igual ao volume do cilindro. Então, 4/3 de πr ao cubo tem que ser igual a π vezes r/3 ao quadrado vezes h, onde vamos ter que 4/3 de r ao cubo é igual a r ao quadrado sobre 9 vezes h. Resolvendo essa equaçãozinha, vamos chegar que h tem que ser 12r. Então, a altura do novo frasco tem que ser 12r. A resposta E como alternativa correta para a questão 169. Na questão 170, ele fala que para evitar uma epidemia, a Secretaria de Saúde de uma cidade detetizou todos os bairros, de modo a evitar a proliferação do mosquito da dengue. Sabe que o número F de infectados é dado por uma função F de T menos 2T ao quadrado mais 120T, em que T é expresso em dia e T igual a 0 é o dia anterior à primeira infecção, e que tal expressão é válida para os 60 primeiros dias da epidemia. A Secretaria, então, decidiu que faria uma segunda detetização no dia em que o número de infectados chegasse à marca de 1.600 pessoas. E aí pergunta que essa detetização aconteceu em qual dia? Bem, como f de t indica o número de infectados no dia t, devemos ter o quê? Que f de t é igual a 1.600, que é o número de infectados para que ocorra
a nova detetização. Então, igualando menos 2t ao quadrado mais 120t igual a 1.600, nós vamos ter uma equação do segundo grau. Resolvendo essa equação do segundo grau, chegamos para dois valores de t. t igual a 20 ou t igual a 40. Bem, considerando então que foi feita a detetização e a partir daí contou-se o tempo, a segunda detetização deveria ocorrer no 20º dia, o primeiro valor de t que encontramos, t igual a 20. Então, para a questão 170, resposta B como resposta correta. Questão 171. Uma empresa europeia construiu o avião solar, como na figura, objetivando dar uma volta ao mundo utilizando somente energia solar. O avião solar tem comprimento AB igual a 20 metros e uma envergadura de asas CD igual a 60 metros. Para uma feira de ciências, uma equipe de alunos fez uma maquete desse avião e a escala utilizada foi de 3 por 400, 3 para 400. Então, nessa maquete, a envergadura CD em centímetros seria igual. Então, aplicando a relação de semelhança entre a maquete e o tamanho real do avião, teremos ali que o comprimento CD da maquete por 60 metros seria igual a 3 por 400, o que nos daria, resolvendo essa relação, que a envergadura na maquete seria de 45 centímetros. Resposta C como correta. Então, questão 171, resposta C. Questão 172. Falava que o gráfico mostra a média de produção diária de petróleo no Brasil em milhão de barris no período de 2004 a 2010. E falaram que estimativas feitas naquela época indicavam que a média de produção diária em 2012 seria 10% superior à média dos 3 últimos anos apresentados no gráfico. Se essas estimativas tivessem sido confirmadas, a média de produção diária de barris de petróleo no Brasil em 2012 teria sido igual a... Primeiro passo, calculamos a média dos 3 últimos anos, de 2008, 2009 e 2010, chegando numa média de 1,94 milhões de barris de petróleo. Pela estimativa, como em 2012 teria que ser 10% maior, calculando ali 10% e somando, chegaríamos a 2,134 milhões de barris de petróleo. Então, questão 172, alternativa B como resposta. Questão 173. O governo de uma cidade está preocupado com a possível epidemia de uma doença infecto-contagiosa causada por bactéria. Para decidir medidas, as medidas que devem tomar, deve calcular a velocidade da reprodução de bactérias. Em experiências laboratoriais, concluiu-se que uma população de bactérias inicialmente com 40 mil unidades, a sua população aumentaria de acordo com a expressão P de T, 40 vezes 2 elevado a 3T. Aí ele perguntava, em relação à quantidade inicial de bactérias, após 20 minutos, a população será? Bem, calculando 20 minutos como horas, nós teríamos 20 sobre 60, daria 1/3 de hora. Então, a população de bactérias seria calculada com a P de 1/3, ou seja, substituindo T na expressão por 1/3. Chegaríamos que seria 40 vezes 2 elevado a 3 vezes 1/3. Então, seria 40 vezes 2 elevado a 1, ou seja, 40 vezes 2, 80. O que seria o dobro de 40 mil, que era o número de bactérias inicial. Então, após 20 minutos, a população de bactérias duplicaria a sua população. Então, questão 173, resposta correta, resposta D. Questão 174. Ele fala que um vendedor de assinaturas de TV a cabo teve, nos 7 primeiros meses do ano, uma média mensal de 84 assinaturas vendidas. Devido a uma reestruturação da empresa, foi exigido que todos os vendedores tivessem, ao final do ano, uma média mensal de 99 assinaturas vendidas. Diante disso, o vendedor se viu forçado a aumentar sua média mensal nos últimos 5 meses do ano. Então, qual deverá ser a média mensal desse vendedor nesses últimos 5 meses para que ele possa cumprir a exigência da empresa? Bem, então, se nós considerarmos que a SJJ, as médias de janeiro a julho, e SAD, as médias de agosto a dezembro, nós teríamos o seguinte, que a primeira relação que nós teríamos, que de janeiro a junho, ele deveria ter vendido 588 assinaturas, bastando multiplicar 84 da média mensal vezes a quantidade de meses. Isso se a média fosse mantida. Daí, para que a sua média fosse atualizada para 99 assinaturas mensais, considerando no ano, teríamos que pegar as 588
mais uma quantidade a ser vendida de agosto a dezembro e dividir por 12 para contemplar isso. Então, chegaríamos num total de 600 assinaturas que deveriam ser vendidas de agosto a dezembro. Bem, de agosto a dezembro temos só 5 meses. Então, pegando essas 600 assinaturas que deveriam ser vendidas e calculando a média pelos 5 meses, chegaríamos a uma média mensal de agosto a dezembro de 120 vendas de assinaturas nesse período. Então, a questão 174, chegaríamos à resposta E como alternativa correta. Questão 175. Dava uma relação entre 3 mapas de escalas diferentes, com distância entre 3 cidades. Então, ele falava, no primeiro mapa, com escala 1 para 250 mil, as cidades A e B tinham uma distância entre elas no mapa de 13 centímetros. Num outro mapa, com escala 1 para 300 mil, a distância entre as cidades A e C era de 10 centímetros. E no terceiro mapa, com escala de 1 para 500 mil, a distância entre as cidades A e D era de 9 centímetros. E aí falava, olha, chamando de X, Y e Z, as distâncias entre as cidades A e B, A e C, A e D, respectivamente, colocar essas distâncias em ordem crescente. Bem, então, calculando as distâncias reais para cada mapa, X sendo a distância entre a cidade A e B, no primeiro mapa ela teria uma distância de 32,5 quilômetros. Bastando pegar 250 mil e multiplicar por 13. Teríamos esses centímetros transformando em quilômetros, 32,5 quilômetros. A mesma coisa entre a cidade A e C, multiplicando lá os 300 mil vezes 10 centímetros, que seria a distância do mapa, transformando para quilômetros, chegaria em 30 quilômetros. E a distância Z, que seria a distância entre a cidade A e D, chegaríamos em 45 quilômetros. Ordenando dessa maneira, a distância Y seria menor que a distância X, menor que a distância Z, tendo como resposta para a questão 175, a alternativa B. Questão 176. Falava que um banco de sangue recebe 450 ml de sangue de cada doador. Após separar o plasma sanguíneo das hemácias, o plasma é armazenado em bolsas de 250 ml de capacidade. O banco de sangue faz aluguel de refrigeradores de uma empresa para estocar as bolsas de sangue e de plasma, segundo sua necessidade. Cada refrigerador tem uma capacidade de estocagem de 50 bolsas de plasma. Ao longo de uma semana, 100 pessoas doaram sangue. Admitindo de cada 60 ml de sangue se extrai 40 ml de plasma, o número mínimo de congeladores que o banco teria que alugar para estocar todas as bolsas de plasma da semana seria... Então, primeiramente, calculamos a quantidade de sangue doado em ml. E aí nós teríamos um total de 100 vezes 450 ml, 45 mil ml de sangue. Bem, como de cada 40 ml de plasma são necessários 60 ml de sangue para produzir, a razão 40 por 60 multiplicado por 45 mil. Chegaríamos que dessas doações, 30 mil ml seriam de plasmas. Depois, calcularíamos quantas bolsas seriam necessárias para fazer esse armazenamento. Olha, 30 mil ml dividido por porções de 250 ml, que é cada bolsa, teríamos um total de 120 bolsas de 250 ml cada. Bem, cada refrigerador armazena apenas 50 bolsas. Dividindo a quantidade de bolsas 120 por 50, chegaríamos no valor de 2,4, um valor entre 2 e 3. Como ter a necessidade de um terceiro refrigerador, teríamos que ter 3 refrigeradores sendo alugados. Então, na questão 176, a alternativa B como resposta. Questão 177. Ele apresenta o quadro de medalhas de país nas Olimpíadas e fala que a classificação é feita de acordo com o número de medalhas de ouro, de prata e de bronze, respectivamente. E ele dava o quadro lá com os países China, Estados Unidos, França, Argentina, Itália e Brasil. Aí ele pega e fala, se as medalhas obtidas por Brasil e Argentina fossem reunidas para formar um único país hipotético, qual seria a posição ocupada por esse país? Bem, como a ordenação é feita por ouro, prata e bronze, e ocorrendo empate entre o número de medalhas de ouro, o desempate ocorre pelas medalhas de prata. Havendo empate em medalhas de prata, o desempate é pelo número de medalhas de bronze, analisando dessa maneira a quantidades de medalhas de prata, de ouro do Brasil e Argentina juntos, teríamos 5 medalhas. Teríamos então um empate com os Estados Unidos. Somando as medalhas de prata da Argentina e do Brasil, teríamos 7 medalhas de prata,
que também daria a mesma quantidade dos Estados Unidos. O desempate ficaria para as medalhas de bronze. Somando as medalhas de bronze da Argentina e do Brasil, nós teríamos 5, que seria superior aos Estados Unidos. Então, a colocação seria segundo lugar, ficando apenas atrás da China. Então, nesse caso, questão 177, como resposta, alternativa B, segunda posição. Questão 178. Na figura estão representadas 3 retas no plano cartesiano, sendo P, Q e R o ponto de intersecção entre as retas. A, B e C, os pontos de intersecção dessas retas com o eixo X. Essa figura é a representação gráfica de um sistema linear de 3 equações, de 2 incógnitas que... Bem, nesse caso, vamos analisar o sistema de equação. As 3 retas formam um sistema do tipo A1x, B1y mais C1 igual a 0, A2x mais B2y mais C2 igual a 0, A3x mais B3y mais C3 igual a 0. Como não existe nenhum ponto xy pertencente às 3 retas simultaneamente, P está em RT, mas não pertence à reta S. E Q está em ST, não pertence à reta R, e R está em RS, não pertence à reta T. Assim, nesse caso, as 3 retas não têm nenhum ponto em comum de encontro, de cruzamento, o sistema não admite solução. Então, o que podemos afirmar desse sistema é que ele não admite solução. Então, alternativa D como resposta da questão 178. Questão 179. Ele fala de uma empresa que ia construir um espaço retangular para shows e dava a figura onde tinha-se o palco e uma área reservada para o público. Ele pegava e falava que a área que ficava paralela ao palco tinha X metros de comprimento e a área que ficaria lateralmente ao palco teria Y metros de comprimento. Ele falaria que essa área seria cercada por 2 tipos de tela. No lado que seriam paralelos ao palco, seria utilizada uma tela A mais resistente, cujo valor por metro linear é R$20. Nos outros 2 lados será utilizada uma tela B comum, cujo metro linear custa R$5. Como a empresa tinha apenas R$5.000 para fazer essa cerca e obter essa parte para acomodar o público, perguntava a quantidade de cada tipo de tela que a empresa deveria comprar. Bem, primeira coisa, vamos limitar o gasto total da empresa, o gasto total que ela vai gastar com o cercado. Olha, eu tenho 2 partes que são cercadas com a tela do tipo A, que seria a parte de X paralela ao palco. Então, 2 vezes 20 vezes X daria o custo dessa região. E da parte lateral, 2 vezes 5 vezes Y. Essas 2 partes teriam que totalizar R$5.000. Dessa equação, nós temos que Y é igual a 500 menos 4x. A área a ser cercada é dada por x vezes y, a relação da área do palco pelo comprimento y. Daí chegaríamos que a área, então, seria x vezes 500 menos 4x, chegando que a área seria uma função de segundo grau, menos 4x ao quadrado mais 500x. Como queremos a área máxima, nós temos que determinar o x do vértice dessa situação. Então, o x vai ser um total de 125, menos 500 sobre menos 8, o que vai dar 62,5 metros. Como x tem que ter 62,5 metros, y vai ter 250 metros. Então, a empresa terá que adquirir 2 vezes 62,5 metros da tela do tipo A e 2 vezes 250 metros da tela do tipo B. Então, seria 125 metros da tela do tipo A e 500 metros da tela do tipo B, chegando assim para a questão 179, como alternativa D, a resposta correta. Bem, questão 180. Um clube tem um campo de futebol com área total de 8.000 metros quadrados, correspondente ao gramado. Usualmente, a poda da grama desse campo é feita por 2 máquinas do clube próprias para o serviço. Trabalhando no mesmo ritmo, as 2 máquinas podam juntas 200 metros quadrados por hora. Por motivo de urgência na realização de uma partida, o administrador do campo precisará solicitar ao clube vizinho máquinas iguais às suas para fazer o serviço de poda em um tempo máximo de 5 horas, utilizando as 2 máquinas que o clube já possui. Qual o número mínimo de máquinas que o administrador do campo deverá solicitar ao clube vizinho? Bem, se as 2 máquinas trabalhando juntas podam 200 metros quadrados em 1 hora, cada máquina poda sozinha 100 metros quadrados.
Para podar 8.000 metros quadrados em 5 horas, será necessário que seja feita uma relação de 800 metros quadrados, 8.000 metros quadrados em 5 horas, 1.600 metros quadrados por hora. Bem, como cada máquina faz o serviço de 100 metros quadrados por hora, ele teria que ter 16 máquinas. Como o clube já possui 2, ele precisará pegar emprestado apenas outras 14 máquinas. Então, chegando assim, 14 máquinas seria a resposta dessa questão. Questão 180, resposta D. Obrigado, professores de matemática, professor João, professor Guará. Uma prova extensa essa de matemática. E agora, para fechar a resolução comentada desse segundo dia do Enem de 2016, na sua segunda aplicação, nós temos o professor Sidney para resolver as questões de língua estrangeira, que envolvem inglês e espanhol. E aí, pessoal, tudo bem? Correu tudo bem nessa segunda prova aí do Enem que você precisou, para você que precisou fazer? Espero que sim. Bom, prova do Enem, as provas de língua estrangeira do Enem, sempre aquelas provas que têm textos com aí alguma preocupação social, algum viés aí referente às preocupações sociais, como por exemplo o texto da pergunta 91, que falava das Ilhas Maurício, né, e as diferenças de gênero que ainda ocorrem lá e as discrepâncias muito grandes entre homens e mulheres e os cargos que ocupam. A questão 91 dizia assim: questões como o papel de homens e mulheres na sociedade contemporânea vêm sendo debatidas de diferentes pontos de vista, influenciados por valores culturais específicos de cada sociedade. Então ele faz um comentário, né, como é comum justamente do Enem, e aí depois ele vem. No caso das Ilhas Maurício, esses valores sustentam a tomada de decisão em torno da, ficamos com a alternativa D de dado, representatividade da mulher em cargos políticos. Depois o número 2, ou melhor, 92, né? Já é uma questãozinha um pouco mais fácil, né? Que mostra ali um cigarro com uma escala, né? Pode ser ali um número de anos naquela escala. Então, e a pergunta do lado, how long can you live? Né? Quantos anos você consegue viver? Aí veja só, a questão se apresenta, né? Anúncios publicitários buscam chamar a atenção do consumidor por meio de recursos diversos. Então, ele só está comentando que é um anúncio publicitário. É agora que vem a questão, né? Nesse pôster, os números indicados correspondem a, ficamos com a letra D de dado, expectativa de vida de um fumante. Muito bem? Pois a questão 93, falando dos cigarros, né? Aí o título da 93 praticamente já resolve a questão, né? New vaccine could fight nicotine addiction. Então, uma nova vacina poderia combater o vício em nicotina. E a pergunta era: muitas pessoas tentam parar de fumar, mas fracassam e sucumbem ao vício. Na tentativa de ajudar os fumantes, pesquisadores de Weill Cornell Medical College estão desenvolvendo uma vacina que, ficamos com a alternativa A, diminui o risco de o fumante se tornar dependente da nicotina. Okay? Alternativa A para 93. 94 também é uma campanha publicitária, né, com aquela atenção, mulher no volante e o carro ali desviando, uma questão sobre discriminação também é 94. Ele dizia assim: a campanha desse pôster, direcionada aos croatas, tem como propósito, a alternativa que nós escolhemos foi a B, conscientizar sobre as consequências do preconceito na sociedade. Pois, a 95, um grafite, né? E no meio do grafite está ali uma frase, né, da pessoa, I want change. O grafite de um pedinte, né, um mendigo, um morador de rua, com a frase I want change, que você pode entender de duas formas. Você pode entender como eu quero um trocado ou eu quero mudança, né? I want change. Então ali é que fica o duplo sentido da mensagem, é que é toda a graça aí desse grafite. E aí eles apresentam a questão. Banksy é um grafiteiro famoso. Na obra pintada em um muro da cidade de Claremont, Califórnia, em 2007, ele fez uso de um trocadilho com a palavra change, que eu acabei de dizer, que caracteriza seu grafite como um protesto contra A. Ficamos com a alternativa C, falta de solidariedade dos mais favorecidos, ok?
Depois, as questões de língua espanhola, que você também que optou por espanhol resolveu, né? Então, você tinha uma primeira questão, a questão 91, que falava sobre xenofobia e racismo. Note que mesmo em espanhol, as preocupações sociais também estão presentes nas questões e nos textos. Então, aí nós temos na 91 a seguinte questão. No texto, a relação entre o fenômeno discriminatório e a postura dos políticos de direita e de grandes meios de comunicação tem a função de, vamos com a alternativa C, criticar aqueles que favorecem a aparição do medo. Então, 91, alternativa C. Depois também uma campanha publicitária com chega de violência contra a mulher, né? Mais uma vez aí também, né, tendo a gente vendo que as duas provas apresentam essa questão aí da violência contra a mulher. Então, interessante que os dois textos, as duas provas tenham essa identidade. A questão 92 era, essa propaganda foi criada para uma campanha de conscientização sobre a violência contra a mulher. As palavras que compõem a imagem indicam que ficamos com a alternativa B de bola. A agressão à mulher acontece de forma física e verbal. B de bola para número 92. Mais uma da prova de espanhol. Então ele fala aí das adversidades, que algumas pessoas têm sequelas ao longo da vida e outras conseguem sobrepor as emoções negativas, que vão se adaptando com o tempo. Então esse é o texto que foi dado sobre a 93. E a questão 93 era, a reportagem cita uma pesquisa que tem como tema o comportamento de pessoas diante das adversidades. De acordo com o texto, um dos objetivos da investigação com os alunos da Faculdade de Psicologia ficamos com a letra C, analisar os vínculos entre a satisfação existencial, a flexibilidade e a habilidade de recuperar-se emocionalmente, ok? Tá indo bem? Você que escolheu a prova de espanhol? Espero que sim, né? Então, 93, alternativa C. Depois, a 94 apresenta um outro texto sobre a literatura na América Latina, né? Da 94, e fala um pouco sobre línguas e linguagens também. A questão era, apesar da proximidade entre as línguas portuguesas e espanhola, muitas expressões não são equivalentes. No texto, a expressão a pulso indica que Carlos Fuentes, ficamos com a alternativa D, alcançou o devido reconhecimento literário dentro e fora de seu país por mérito próprio, né? Então, por mérito próprio, a expressão a pulso, né? Sendo que em português a pulso é uma coisa mais forçada, né? Então ele fez a pulso, agora em espanhol a expressão é um pouco diferente. Então 94 ficamos com a alternativa D de dado. 95 é um texto já em forma de verso, né? Canción con Todos é o nome da música, e a questão sobre o texto, a questão 95 sobre esse texto, que é Canción con Todos, diz assim: Canción con Todos é uma canção latino-americana muito difundida e consagrada pela voz da cantora argentina Mercedes Sosa. Com relação à América Latina, seus versos expressam, ficamos com a alternativa A, desejo de integração entre os povos. Muito bem. Espero que você tenha se dado bem nessa prova, ok? Bye, bye. Obrigado, professor Sidney. Agradecemos, como sempre, o seu acesso e esperamos que você esteja aqui com a gente nas próximas resoluções comentadas.